Estamos começando com o programa Todas Elas, aqui direto do pavilhão de Carapina. Estamos na Feira de Sustentabilidade Brasil, a Rádio Palavra de Mulher, a primeira rádio feminina do Espírito Santo. Somos uma rádio web independente. Estamos aqui em parceria no estande da Secretaria das Mulheres. E eu estou começando o programa Todas Elas hoje com uma mulher que eu conheci lá atrás, há 4 anos, né, Josi? E assim, uma mulher potente, forte, aguerrida, que tem um trabalho fenomenal e vai contar um pouquinho do seu trabalho pra gente. Josi Santos, especialista em inovação social. Bem-vinda ao programa Todas Elas, Josi. Muito obrigada, Célia. É um prazer, assim, né, enorme a gente se reencontrar nesse momento. Eu lembro lá que 2020, né, o quanto que eu falava sobre esse processo e principalmente da importância da gente trazer a pauta de gênero, a pauta da diversidade para essas conversas de desenvolvimento econômico, social. E então, faz muito sentido a gente voltar aqui no evento pensando em sustentabilidade. É verdade. A sua palestra é diversidade, equidade e inclusão. Não. Não. A minha é... O papel da sociedade civil na justiça climática. Pois passaram aqui para mim. Majorri, depois eu te pego, pode ser? Fala um pouquinho, Josi, da sua trajetória profissional e como que você se envolveu na inovação social. Boa, pois é, como eu contei, né, então eu começo essa trajetória olhando para o empreendedorismo, mas questionando a presença dessa diversidade nesse lugar e principalmente como é que a gente pensou, né, e estava pensando soluções que alcançassem as mulheres, que alcançassem as pessoas pretas, enfim, esses grupos que não são comumente privilegiados, né, estão subrepresentados no espaço. A partir disso, eu fui me especializando em diversidade, me especializando em responsabilidade social corporativa, né? Aí a gente fui incluindo outras competências, olhando para negócios de impacto, olhando para o ESG, que é o que a gente tanto fala hoje, né? Principalmente no que diz respeito ao S do ESG, né? Que é olhar para as questões sociais dentro e fora das organizações. Então foi bem esse caminho que começa nos questionamentos do meio corporativo por meio do empreendedorismo e aí a gente vai construindo outras narrativas desse impacto, dessa diversidade. Então, hoje, enquanto especialista em inovação social, o meu papel é pensar, junto a organizações públicas, privadas, né, institutos e fundações, soluções que alcancem e tenham como objetivo promover desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo, ou seja, não deixando ninguém para trás. E a sua palestra, o que você abordou? Fala um pouquinho sobre o papel da sociedade civil na justiça climática. Faz um resumão pra gente. Perfeito, pois é. Então, assim, olhando para a atuação da sociedade civil, né, nessa justiça climática, eu fiz um recorte olhando para as questões de justiça social, entendendo quem são os públicos, né? Quem são as pessoas que são mais impactadas frente a esses desafios climáticos que a gente vive. Então, a gente falou muito sobre a inclusão de pessoas subrepresentadas, a gente falou sobre geração de emprego e renda para essas pessoas, né? Sobre soluções estratégicas considerando essa parte minorizada. Então, por exemplo, inclusive trouxemos o caso bem recente, né? Que é o caso do Rio Grande do Sul. Então, todo o contexto da emergência climática e a desigualdade nesse contexto de crise climática e principalmente destacando a nossa atuação, que já vem de um histórico, né? Então, a gente, enquanto instituto, enquanto semente, a gente já atuou em territórios pós-desastre, justamente regenerando esses territórios por meio da inovação do empreendedorismo. Legal. E você é diretora executiva do Instituto Coria. Fala da missão, o que é esse instituto, o objetivo dele. Perfeito. O objetivo e a missão, né, o futuro que a gente almeja enquanto Instituto Coria é um futuro em que a inovação e o empreendedorismo não seja um direito restrito a um grupo, né, mas que seja uma potência para as pessoas, independente da identidade de gênero, do território em que essa pessoa está, né. Então a gente pensa soluções junto a organizações públicas e privadas, enfim, e outras organizações empresariais, para esse desenvolvimento econômico que é mais inclusivo e sustentável. E aí isso passa por programas para mulheres, para o empreendedorismo feminino, para o desenvolvimento de pessoas pretas, né? Olhando para gerações, então alcançando os jovens,
E além de territórios, quando a gente diz territórios periféricos ou áreas rurais. Então, assim, o objetivo é não deixar, eu gosto de falar isso e frisar bastante, é não deixar ninguém para trás. Isso aí, Verônica, tem alguma coisa que você queira falar, Verônica? Oi, Ceia. Tô aqui, gente. Estamos aqui na parte técnica. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Por exemplo, se uma ouvinte for até sua rede social, seu Instagram, vou fazer uma pergunta pessoal. Se a pessoa for até o Instagram, verificar todo o trabalho que você faz, esse trabalho que você já faz há algum tempo, o que você acha que ela vai encontrar de mais interessante, que mais chamaria atenção? É assim, né? Na minha rede social eu compartilho muito do meu dia a dia pessoal e profissional, né? Então ela vai encontrar uma mulher, principalmente uma mulher preta, muito engajada com a pauta de desenvolvimento, né? E principalmente destacando o quanto que a gente pode ocupar, né, todos os espaços e que a gente pode ocupar de uma forma estratégica. Então é muito do que eu falo no meu Instagram, rede social, LinkedIn e tudo mais. E também de uma forma coletiva. Porque ali nas minhas redes sociais eu faço questão de trazer isso, assim, as relações que também me ajudam a estar nos lugares que eu estou hoje, como por exemplo na Célia lá atrás, a gente num evento coletivo de muitas mulheres do estado do Espírito Santo que já naquela época, enfim, trabalhavam em prol desse impacto positivo. Então é isso que ela vai encontrar. Uma Josi real, assim, sabe? Então às vezes tem um post super sério questionando as questões estruturais, racismo, desigualdade de gênero, mas às vezes tem lá um videozinho da minha sobrinha de... Eu vi hoje. De 9 meses e a gente babando ela. Então, a Josi real. Eu fiz essa pergunta porque quando a gente traz uma convidada aqui, algumas pessoas podem não conhecer o trabalho dessa convidada, o que ela faz, e a gente atinge muito o público de mulheres, mães periféricas, mães solo, a gente atinge essas pessoas. E muitas delas, às vezes, têm uma rotina já pré-estabelecida, sem muita perspectiva de crescimento, porque se sente limitada por questões financeiras, questões regionais. Eu sou uma mulher da periferia e, às vezes, eu vejo que algumas conseguem, mas eu continuo aqui. Então, dentro dessa sua expertise, você consegue aconselhar uma mulher que quer dar esse passo, semelhante aos seus, mas que se sente limitada, porque você sabe que isso acontece muito, às vezes a gente sente que não é para nós. Você chega, você faz, você fala, mas ela pensa, mas ela deve ter tido algum benefício, deve ter conhecido alguém. E às vezes não, às vezes você compartilhar a sua trajetória pessoal pode ser bênção, pode ser luz para quem está ouvindo. Ou às vezes achar que é bem fácil a rotina da Josi, né? Porque eu, enquanto diretora executiva, eu tenho uma agenda muito puxada de representação desse instituto em eventos, em viagens. Então, eu tenho esse cuidado de mostrar que não é só o glamour, né? Então, às vezes ali e eu compartilho isso, né? Eu tô no deslocamento de um lugar para o outro, no meio do caminho tô fazendo uma reunião online, né? Trabalho uma semana inteira, participo de eventos incríveis, mas aí quando volto para minha rotina, tô tendo que dar conta das minhas coisas pessoais, sabe? Assim, e às vezes não dou conta, também tem isso, né? Não dou conta. Então, assim, não é uma Josi perfeita em todos os aspectos. Eu acho que é importante que, enfim, você que está nos ouvindo, e aí eu já coloco o meu canal aberto para essa troca, entenda que tem muitos desafios. Na minha rotina tem, né? Principalmente por ser uma mulher preta. Então, assim, uma mulher preta periférica também. Então, tem muitos desafios. Mas é importante que a gente encontre as nossas alianças. Quem são as outras pessoas que eu posso compartilhar essa minha vontade, esse meu sonho? Tá junto, me mostrar disponível. Porque é isso que eu falo, né, Célia? Lá atrás, quando a gente fez aquele primeiro evento num grande shopping aqui do estado do Espírito Santo. Pode até falar sobre o evento para explanar para os nossos ouvintes. Que evento é esse? Foi o Empodera Elas, né? Empodera Ela, do Shopping Boulevard. O Shopping Boulevard, ele é uma rede, né, no Brasil todo. E todo o Brasil fez ao mesmo tempo, no Dia Internacional da Mulher, às 5 horas da tarde, no meio do shopping, uma roda de conversa com várias mulheres, né? E a Josi estava lá e nós discutimos tanta coisa, Foi tanta troca, assim. E aí a gente tinha mulheres reais. Então, assim, mulheres que estavam no ambiente público, tinham juízas, tinham lideranças comunitárias
E aí... Motorista de Transcol. Motorista de Transcol, a gente tinha ali. Blogueira também tinha. Do Corpo Livre. Pois é. E aí tinham todas as pessoas, tinha eu lá também, a Josi, né? Que enfim, eu já trazia a pauta do empreendedorismo feminino desde aquela época. E aí eu acho que é importante a gente falar assim, sobre a possibilidade de você ocupar o espaço quando ele é te oferecido, então não se sentir menor em ocupar nenhum espaço, né? Ah, mas eu não estou tão preparada, eu não tenho tanto conhecimento. Você tem algum conhecimento para ter sido considerada. E esse lugar de se espelhar em outras mulheres de uma perspectiva positiva. Como foi a jornada? Eu sempre brinco assim de que a gente precisa construir lastros. Uhum. E aí o construir lastros é justamente para que as pessoas que vêm depois, e não é atrás, mas em um outro momento, elas também consigam pensar numa jornada possível. Então, entendendo que a Josi, ela não nasceu a Josi Santos hoje, líder em inovação social, diretora executiva, que faz ali, né, falas para multinacionais. Não, eu nasci Josi Santos, uma mulher, né, preta, ali na periferia, cresci e tudo mais. Comecei o meu primeiro trabalho como empregada doméstica, enfim, que queria ter acesso a algumas coisas que o trabalho iria me proporcionar, mas que fui estudando, galgando, sabe? É um lugar de cada vez, um degrau de cada vez a cada ano, com muitos desafios. Não linear, uma hora você tá lá na frente, aí você acha que é ok aqui, aí acontece uma situação, você volta na sua carreira, mas é esse lugar de uma progressão contínua. Então, acho que é isso que é importante, né? Que as pessoas entendam que é possível e se conectem com outras pessoas que podem facilitar também a sua jornada. Eu acho que isso é bem importante. É bem legal mesmo. Eu queria, assim, para finalizar, que você deixasse uma mensagem para as nossas ouvintes, né, que estão lá na periferia, que pensam para estudar, né, porque o conhecimento ninguém te tira, né? E você é um exemplo, né? Então, para aquelas meninas que estão lá, deixa uma palavra de incentivo, né, para elas. Boa. E a gente vai até falar sobre carreira, eu acho que é importante, sobre, né, eu tô até para lançar um conteúdo que já é spoiler, né, como dizem as séries, já é uma dica, assim, do que vem, que é um conteúdo de boas práticas, de sugestões de formações para que outras mulheres e outras pessoas também se desenvolvam nessa carreira, olhando para uma carreira de inovação social, de sustentabilidade. Então, tá, Josi, o que você estudou? Em que lugares você estudou? O que você lê? Sabe, assim, eu acho que compartilhar um pouco disso para as pessoas. E uma coisa que eu sempre falo é sobre empreender a própria vida, né? Eu que trabalho tanto com o empreendedorismo no meu dia a dia de trabalho, construindo soluções que passam pelo empreendedorismo, mas antes de empreender um negócio, é importante que a gente empreenda a nossa vida, né? Então, assim, olhando para o que pode, quais são os desafios que você tem, onde é que você pode arriscar, mas sendo um risco calculado. Todo esse conceito de empreendedorismo para negócio, olha para sua vida. Como é que você consegue... E outra coisa é analisar a sua própria jornada. Não é sobre uma competição com outra pessoa. Eu gosto de dizer isso, que a verdadeira pessoa empreendedora, ela compete com ela mesma. Então você analisa a sua trajetória, olha para quem foi você o ano passado, e aí você vê como você está esse ano. Nunca no lugar de fulano tá em tal lugar, eu preciso chegar naquele lugar. Não, avalia a sua trajetória. E aí a gente chega num lugar bacana, assim, de trabalhar. Tem comparações. Inspirações está valendo. Comparações sim, não, sim. Né? Aqui, eu queria uma última pergunta que eu quero te fazer. Vamos falar sobre o investimento social na promoção da sustentabilidade, pensando que nós estamos numa feira sobre sustentabilidade, né? Sustentabilidade, justiça climática. E aí, quais são as estratégias, melhor dizendo, que são realmente eficazes, né? Pois é. Olhando para uma organização da sociedade civil, a gente tem um histórico, né? Enfim, e isso pode ser chamada de ONG, de OSC, de outras nomenclaturas. Existe um histórico em que essas organizações atuam muito na filantropia. O que é a filantropia? É você promover ações que atendam necessidades básicas, de alimentação, de saúde, né? Mas é importante que o investimento social privado, que é o quê? É um recurso que as grandes corporações privadas disponibilizam para contribuir com o desenvolvimento econômico das comunidades.
Então, é apoiar em programas e projetos que contemplem para além do assistencialismo, mas que trabalhem a promoção da prosperidade das pessoas, da autonomia das pessoas. E aí a gente faz isso, a gente capta, na verdade, investimento social privado para poder investir nos nossos programas de desenvolvimento territoriais para apoiar a geração de emprego e renda, né, de mais pessoas em comunidades. Então é muito importante que nesse evento, por exemplo, que a gente está falando de sustentabilidade, que a gente considere todos os elementos da sustentabilidade, não só o meio ambiente, mas também o social, né? Então não só óbvio, Mata Atlântica, né, mas as pessoas que compõem esse meio ambiente. Então o investimento social privado ele vem nesse lugar, de contribuir com o desenvolvimento econômico. É isso daí. Mais alguma coisa, Verônica, quer complementar? Pois é, eu achei interessante a fala dela, a fala que ela falou, que ela disse a respeito da comparação. Eu acredito que muitas vezes, que toda mulher é um pouco vulnerável nesse sentido da comparação, né? Muitas vezes a gente olha para uma pessoa e pensa, nossa, eu teria como chegar, mas eu não cheguei, nossa, como ela consegue e tal. Eu acho muito interessante a gente finalizar reforçando a importância de a gente ter domínio e entendimento no processo da nossa própria trajetória. Muitas vezes, e isso eu vou voltar na primeira entrevista que nós tivemos aqui, muitas vezes a gente tende a achar que a gente não é boa o suficiente para fazer uma coisa que a gente gosta. Eu gosto muito de entrevistar pessoas, mas eu não me sinto boa o suficiente. Eu gosto muito de fazer crochê, eu amo crochê, mas eu não me sinto boa o suficiente. E tem gente, isso foi até frisado na nossa primeira entrevista aqui, e tem gente que é menos capacitada do que você até, mas pela coragem, pela disposição, pelo interesse, ela vai às vezes conquista uma vaga que poderia ter sido sua. Então ter intrepidez, ter sabedoria para encarar os processos e ser corajosa, acredito que isso vai influenciar muito positivamente na vida de você que está ouvindo, para que você possa dar novos passos, ainda que sejam pequenos, mas que sejam novos. Um degrau é um degrau novo. E você pode explorar esse novo degrau com paciência em toda a sua plenitude. Essa palavra me trouxe essa reflexão. Pois é, eu concordo plenamente com você. Assim, e eu me sinto uma pessoa muito corajosa, né? Eu reconheço essa coragem em mim. Porque é isso, eu olho pra minha trajetória e é isso de você não se comparar. Olha pra sua própria trajetória. Então eu sou uma mulher, uma menina que cresceu na periferia, que cresceu ali num contexto de muita escassez de algumas coisas. E aí tive a minha vida comprometida pela violência, perdi o meu pai e a minha mãe assassinados, eu tinha 13 anos de idade e eu tive que me virar no mundo, né? Com as minhas irmãs, então tinha 2 irmãs. E aí eu lembro que com 13 anos, quando aconteceu assim, meu pai faleceu, foi assassinado primeiro, depois a minha mãe. E aí, quando eu vi a minha mãe assassinada no chão, eu lembro desse sentimento de pensar assim, caramba, acabou, né, minha jornada, eu vou ser mais uma menina órfã no Brasil. Eu achava que eu seria mais uma menina órfã. E até me emociono toda vez que eu lembro, porque às vezes eu mesma esqueço disso. E aí eu olho pra minha trajetória e penso, eu tinha tudo, mas tudo pra, sabe, não conseguir superar na minha jornada. Mas olhando pela perspectiva da coragem, o que eu tenho é uma oportunidade e é essa oportunidade que eu vou agarrar com unhas e dentes, assim, sabe? Então, é muito essa trajetória até hoje, assim. Enfim, Célia, obrigada por me proporcionar esse momento e me fazer lembrar isso também, porque às vezes eu mesma esqueço, sabe? Eu tô encantada com você e eu que agradeço você topar conversar com a gente. A agenda apertadinha, a gente corre para ali, corre para aqui, problema técnico que acontece, mas você é uma mulher muito inspiradora para todas nós. E eu só tenho a agradecer a você. Muito obrigada por estar aqui no nosso projeto, que é uma rádio que veio para empoderar mulheres, para dar voz às outras mulheres, né, que estão trabalhando muito e as pessoas precisam saber do trabalho importante que essas mulheres estão fazendo. E é isso, estamos encerrando mais um Todas Elas, aqui direto do Pavilhão de Carapina, na Rádio Palavra de Mulher, com Josi Santos, especialista em inovação social. A gente volta já já. Muito obrigada, Josi. Obrigada.